Nesse vídeo eu vou ensinar você a comparar dois sites concorrentes em Lisboa, Portugal. Para começar aqui em SEO, o que eu vou analisar? Eu vou analisar mais o SEO on-page. Primeira coisa que eu fiz aqui foi basicamente procurar por dentista Lisboa para encontrar quem eu queria analisar. E essa análise eu confesso que eu não olhei os sites ainda, eu só abri aqui e eu quero fazer isso ao vivo com você, sem cortes, diretamente para você entender ponto a ponto alguns detalhes de SEO. Eu não consigo trazer tudo aqui porque exige um grande número de horas para trazer tudo que envolve SEO. Vou trazer o simples e básico que todos, ou quase 99% dos sites não fazem e por isso eles se complicam no posicionamento. Como que eu comecei toda a história aqui para chegar nesses sites? Eu utilizei essa ferramenta aqui, vou pedir para o editor colocar aqui a capinha do vídeo que nós temos sobre esse vídeo, onde eu explico aqui essa ferramenta, como utilizar ela. Mas eu procurei dentista em Porto, selecionei Porto, me apareceu aqui somente empresas da cidade lá. E aqui, importante, né, tem os anúncios, aqui depois dos anúncios o Google Meu Negócio, os locais, e depois aqui tem os sites. Eu peguei aqui esse site, eu procurei pegar clínicas, porque as clínicas eu não quero pegar comparado eles com portais, eu quero pegar clínicas. Por exemplo, o Dr. Alia, ele é muito forte, ele tem milhões de visitas e ele bate em muitas cidades do mundo todo. Então aqui eu preferi pegar uma clínica, porque aqui é possível também passar esse Dr. Alia com uma clínica, só que tem os detalhes, você tem que trabalhar SEO em cima do projeto, senão você não consegue. Eu tenho vários casos nesse sentido aqui de dentistas que eu trabalho, que a gente já passou o Dr. Alia, mas não é da noite para o dia, demora. Até rimou essa aí. Eu escolhi essa clínica aqui e escolhi também uma mais abaixo aqui que está aqui, né? Então uma que está aqui em sétimo lugar e oitavo lugar, sétimo lugar e a outra que está em segundo. Então tentar entender aqui agora com esses dois sites abertos para a gente ver e começar a validar pontos de SEO. Eu vou abrir aqui um bloco de notas que vai ser o nosso quadro branco, para a gente poder ter uma ideia do que vai ser trabalhado. Vou deixar aqui o bloco de notas aqui para não atrapalhar a minha câmera. E nós vamos ver pontos simples aqui. O primeiro, existem muitos pontos para serem analisados. Quando a gente fala em SEO, se a gente for para tags de HTML, são as tags básicas de erros que a maioria dos sites fazem, eu diria que 99% dos sites fazem esse erro que eu vou mostrar aqui para você. Nós temos as tags não, digamos assim, não corretas pelos programadores, não feitas corretamente pelos programadores, pelos profissionais, enfim, que fazem os projetos, as tags não são respeitadas, essa é a palavra certa, né? Tags H1, H2, H3 e assim por diante. E depois também nós temos as tags de title, as tags de description, ou a tag de description, que são dados que aparecem no Google diretamente. Por exemplo, aqui é uma tag de title e aqui é uma tag de description. Se você meio que não fazer isso aqui direito, errar meio demais aqui a mão, o Google vai achar o seguinte, ele vai entender que você fez errado e ele vai lá e escreve o que ele bem entende em base do conteúdo que você tem na página. Então o Google faz essa mudança automática, isso não tem muito tempo, talvez aí um ano e meio mais ou menos, há 2 anos que o Google fez dessa forma agora. Mas o ideal é o quê? Que você determine um título e uma descrição para cada página do seu site. Quando eu falo não é da página inicial, é de cada página. Se você tem uma página de serviço específico de um serviço, é daquela página que tem que ser feito também isso. A mesma coisa, a gente vai definir isso aqui. Eu também preciso definir essas informações por página. E aqui, o que é importante que você entenda? Se eu estou falando, por exemplo, que eu sou um dentista em Lisboa, ou posso botar aqui sua clínica de odontologia em Lisboa, poderia ser também, enfim, para não falar em dentista diretamente só. Tá? Se eu falo isso aqui, o que eu tenho que fazer? Dentro do meu site, essas são informações já para você entender que aparecem diretamente dentro do site. O título e a descrição, isso aqui não aparece dentro do site. Então, esse H2, H3 ou H1, ele aparece de que forma? É visível dentro do site? Mas isso também existe uma configuração que você pode fazer para que o H1 seja o teu título maior dentro do site, o H2 seja o subtítulo e o H3 o subsubtítulo. Ou seja, o Google compreende, quando eu determino isso no WordPress, por exemplo, ou numa programação normal, que esses títulos eles têm um tamanho. Quanto maior for o tamanho,
do H1 aqui, sendo o H1, no caso, sempre a fonte maior, o H2 a fonte menor que o H1 e o H3 menor que o H2 e, obviamente, menor que o H1. Então, essa escadinha de títulos, de tamanhos, fazem o Google entender que eles são esses H1, H2 e H3. Claro que não é só isso, tem que botar na configuração lá para definir, ó, e informar no teu código, esse é um H1, esse é um H2, esse é H3. É muito fácil fazer no WordPress na hora que você está montando o site, é simples, ainda mais quando você usa um Elementor, por exemplo. Aqui a gente vai começar da seguinte forma, vou pegar esse caso aqui e vou clicar nessa ferramenta SEO Meta em um clique e de cara eu vou ver algumas coisas. Por exemplo, ó, essa ferramenta me traz o que está escrito lá no Google e me traz o que está escrito nos Hs que são visíveis dentro da página. Aqui ele já identificou que H1 está zerado, primeiro erro. Ah, Luciano, mas eu já ouvi falar que H1 tanto faz colocar ou não colocar, sites grandes não colocam. Eu sou da velha guarda de SEO, das regras lá do início de SEO de 2008, 2009, e eu sempre aplico a organização correta. Organização e capricho ganha o jogo, ganha o posicionamento. Então eu continuo fazendo as aplicações que eu entendo serem corretas. O próprio Google, de vez em quando, menciona o que funciona, às vezes o que não é para mais dar atenção. Por exemplo, já mencionou o Google que isso aqui não faz mais sentido. Né? Você colocar dentro do código-fonte, é a mesma coisa, por exemplo, no Instagram, quando você bota lá as hashtags, aqui numa página de site, em qualquer página, não só a página inicial, todas as internas, existe também a situação de você colocar as tags. Você pode colocar palavra, ou vírgula frase, né, duas palavras, vírgula e assim por diante. Só que o Google já se pronunciou que isso não tem mais utilidade. Esse foi uma das coisas que eu não uso mais realmente, porque o Google realmente não se baseia mais nisso em cima do conteúdo que está na página. Só que essa regrinha aqui, ela é muito utilizada em todos os blogs, todos os sites que pensam em SEO utilizam isso aqui com maestria. Então, isso aqui para mim é um primeiro erro. Vamos tentar só entender aqui mais um ponto. Então, eu falei que os Hs estão localizados na página, né? Ou seja, se eu entrar aqui nessa outra guia, eu vou ver quem está sendo escrito como H. Então, H, por exemplo, aqui, ó, dentista em Lisboa tem um H2. Vamos ver onde é que está essa palavra aqui. Vamos pegar uma mais difícil, essa aqui, ó, uma mais completa, no caso, né, maior. Só para a gente achar ela aqui na página. Ó, onde é que ela está? Ela está aqui embaixo, ó, tá? Ela está listada aqui embaixo. Assim, é interessante, é assertivo, porque eles usam a palavra clínica dentária em Lisboa, lá eles usam dentária, né, usam muito isso. Então, eles são assertivos nesse ponto aqui, porque eles estão repetindo um H2, estão colocando em um H2 a palavra Lisboa, a palavra clínica, a palavra dentária. Eles pensaram possivelmente nessa possibilidade para ajudar no Google. Mas assim, aqui eu começo a analisar e olhar que pode ter sido previamente pensado para ajudar no posicionamento, mas tem falhas que não fazem sentido, como por exemplo, o erro aplicado aqui no próprio header que falta, não tem o H1, ou seja, foi feito SEO nesse site ou foi feito uma tentativa que mais ou menos alguém que sabia mais ou menos e foi lá e colocou. Enfim, eu diria que a pessoa não tinha muito entendimento desse assunto exato. Ou ela tem até um ponto, mas falta. Enfim, não tem o entendimento completo. Agora, se a gente sai desse ponto aqui do H, que eu expliquei aqui que ele é visível, ele deveria ter o quê? Qual é a lógica aqui? Isso aqui que eu estou explicando nesse, a gente vai pegar a mesma lógica e vai olhar no outro site agora para fazer esse comparativo. Lembrando que esse é o 7º colocado e o outro é o 2º colocado. Qual seria a lógica? Nessa informação que está aqui na frente, a palavra principal, por exemplo, saúde oral para toda a família, poderia ser um H1? Poderia, porque tem a palavra saúde oral, tal, então faz sentido até ser um H1. Mas eu, Luciano, colocaria direto sua clínica dentária em Lisboa ou dentistas em Lisboa ou dentista em Lisboa. Eu forçaria um pouco esse título aqui para estar mais em destaque, tá? Ou sua clínica odontológica, aqui no Brasil seria, né, dessa forma, sua clínica odontológica em Lisboa, tá? Eu usaria dessa forma, tá? Porque muda algumas nomenclaturas que a gente usa muito, clínica odontológica, lá é clínica dentária, aqui em dentária não se usa, enfim, mas se fosse Brasil eu faria dessa forma, ou aqui em Portugal, clínica dentária em Portugal, poderia ser, que também faz sentido, porque eu quero que você entenda agora aqui, ó. Se eu coloco ou clínico de odontologia em Lisboa, eu estou dizendo, Google, eu sou isso. Agora, dentro de um H2, eu tenho que dizer o quê? Se eu sou uma clínica odontológica em Lisboa, o que eu tenho que falar no H2? Eu posso
colocar, por exemplo, conheça os nossos tratamentos. Tá? Aqui, claro, o que eu quero que você entenda aqui. Se eu estou falando que eu sou uma clínica, dentro da clínica tem tratamentos. Dentro dos tratamentos tem o quê? Tem os tratamentos. Por exemplo, um dos tratamentos, implante dentário. Implante dentário. Outro tratamento, aí continua na lógica, H3. Qual é o outro? Clareamento dental. Aí, claro, eu posso forçar. Implante dentário, Lisboa. Né? Chamar o nome do tratamento, ou quando pelo menos clica no clareamento dental, que vai para a página específica, eu vou lá dentro e listo, clareamento dental Lisboa. Aí quando eu estou dentro daquela página, que eu estou no tratamento específico, qual vai ser o H1 da página? Vai ser justamente clareamento dental, porque eu estou só falando daquilo naquele momento. Então, clareamento dental é a informação mais importante. Então, clareamento dental Aliás, clareamento dental Lisboa. Poderia, tá? Mas eu não gosto de forçar tanto assim, tá? Mas poderia deixar. Eu vou tirar para ficar melhor. Então, beleza. Agora, qual é que é a lógica? Terminei de mostrar os tratamentos que eu tenho. Eu vou para onde? Eu vou para uma tag H2 novamente e agora eu começo com outro assunto. Qual é o outro assunto? Por exemplo, aqui, ó. Vamos pegar aqui sua clínica dentária em Lisboa. Pode ser esse assunto aqui, porque é um assunto que eu estou falando da clínica. Então, eu estou aqui. Tem como encaixar algum H3 aqui? Até poderia viajar um pouquinho aqui, mas é mais difícil às vezes. Eu posso botar um outro H2 sobre isso, mas eu vou botar aqui um exemplo. Ó. No H3, nosso corpo clínico. Ali eu vi corpo clínico, eles usam o termo, né? Corpo clínico, vamos para o portuguesão Brasil. Nossos dentistas, tá? Poderia ser mais a fundo ainda, eu utilizar agora o quê? Eu vou listar os dentistas na página inicial. Eu trabalharia o quê? Um H4 agora. Tá? Ou seja, porque eu entraria listando, vamos lá, Luciano, dentista. Tá? Aqui, colocaria mais Maria, dentista. Tá? Ou seja, eu posso e agora eu volto com H2 de novo. Então, o Google, olha, tá fácil. Você, humano, olha para isso aqui, está entendendo uma lógica sequencial. Por isso que não faz sentido isso que eu vou mostrar agora aqui para você. Ó. Olha só como é que tá a bagunça aqui. Ó. Começa aqui, depois vem para um H6, depois vem para um H4. Não funciona. O Google se perde um pouquinho na leitura. Aí depois vem para 200 euros, 60, branqueamento. Deu uma viajada. Então, organização e capricho fazem todo sentido na história. Se você está curtindo esse vídeo, está gostando da explicação aqui, não esquece, comenta aqui, Luciano, pô, show de bola essa aula de SEO, isso me ajuda a crescer aqui o canal. E se inscreve sempre aqui para deixar, sempre não, uma vez já tá bom, né? A não ser que você tenha 10 usuários, se inscreve 10 vezes, para receber todos os vídeos, né? Bota lá para ativar, para receber todos os vídeos também. Curtir também ajuda. Vamos lá, seguindo a explicação. Então, se você agora já compreendeu essa lógica aqui, o que é importante você entender? Que isso aqui tá uma bagunça, tá estranho. Ó, aqui, por exemplo, branqueamento dentário, que seria o clareamento dental. Tratamentos dentários, depois vem para um conheça nossos dentistas, faz sentido, né? Só que não faz sentido ele estar num serviço, para depois vem o tratamento, para depois vem isso aqui, não faz sentido. Faz sentido o que eu expliquei aqui. Tá? Agora, vamos pro outro caso. Assim, ó, só colocar um ponto aqui. Tem N coisas para alterar aqui. Eu, Luciano, trocaria esse banner, faria um negócio diferente aqui. É muito espaço para usar. Isso aqui eu já mudaria a sequência lógica. Isso faz parte de usabilidade, conversão. Eu teria que repensar esse layout. Eu não estou falando de layout aqui. Muitos se enganam que o profissional de SEO, ele tem que entender de programação. O profissional de SEO, ele tem que entender de multidisciplinas para poder compreender toda a lógica. Tá? Quando eu trago, por exemplo, cursos para vender, o que eu tenho da Escola de SEO, que criou-se esse nome Escola de SEO em 2021, antes era só o curso que eu tinha inicial de SEO lá de Google Meu Negócio, que não é SEO, é Google Meu Negócio, é preenchimento de perfil lá com algumas técnicas de SEO. E quando eu decidi, não, vou fazer também um curso de SEO, eu decidi fazer o Minha Agência de SEO para trazer o quê? A minha vivência de experiência em cima de trabalho do que eu tenho no meu dia a dia. E qual é a minha vivência, para você ter uma ideia?
Desde 2003 eu faço sites, eu trabalho com sites, eu tenho uma agência. Eu não faço mais já desde, sei lá, 2010 eu não boto mais a mão em programação, em designer, mas eu sempre participo de análise de layout. Sempre quando um projeto vai para o ar, sempre quando um projeto é feito layout personalizado na minha agência, eu também analiso. Eles mandam para a lista, a gente faz análise, eu dou pitaco, altera, volta tal. Então eu tenho muita expertise em analisar layout, entender e dizer se está bom, se não está. E o profissional de SEO que quer ter essa expertise, ele precisa olhar muito para os sites e ser crítico nesse ponto. No curso de minha agência de SEO eu passo, tem um módulo só falando sobre essa parte de análise de layout. Tá? Algumas dicas que eu passo lá. Eu vou trazer mais alguns vídeos ao longo do tempo aqui no canal também sobre isso. Mas enfim, eu trocaria muita coisa. A ordem de importância das informações está errada aqui nesse layout. Tá? Então eu trocaria muita coisa aqui. Outro ponto, vamos agora pegar o seguinte, olhar, deixa eu ver aqui até o final, enfim, tá. Ó, conheça nossos dentistas, isso aqui para mim não deveria estar dentro de tratamentos dentários, poderia até estar, faz sentido por um lado, até poderia fazer sentido, mas está estranho. Tá? Aqui, tem clique pelo menos? Tem, beleza. Ó, vamos para uma página interna antes de a gente ir para outro site para mostrar. Eu entrei em próteses dentárias, tá? Então vamos ver se agora pelo menos eles preencheram o H1. Ou seja, né, é complicado. O H2 também não preencheram. Enfim, isso aqui devia ser um H1, isso aqui devia ser o H2. Aí fica mais fácil para você entender agora a lógica, né, que está errado isso aqui. E aí eles começam o quê? Lá pelos H3, H4, tudo errado. Tá? Então, mas estão em 7º lugar numa cidade de Portugal. Ah, e uma coisa importante, né? Eu não falei antes, no começo, sobre essa palavra. Essa palavra que a gente pesquisa ali no Google, que eu listei eles em 2º e 7º lugar ali, essa palavra, ó, eu botei Portugal aqui, tem um vídeo também no canal sobre essa ferramenta, exatamente sobre isso aqui que eu estou fazendo aqui, tá? Eu explico essa ferramenta. Aqui, por exemplo, ó, Dentista Lisboa, dentistas, eu botei, se eu não me engano, Dentista Lisboa, está com 1.9K de buscas. Tá? Então, ou seja, é uma palavra extremamente buscada. O Dentistas Lisboa, se eu não me engano, eu tinha pesquisado lá, dava 1.000 de buscas por mês. Tá? Então, assim, caramba, os caras estão em 7º, 1.000 pessoas buscando todo mês. Tá tudo com falhas, né? Tem o seu lado um bom também, tá ali, tem alguma coisa boa também no site, claro. Mas tem falhas de SEO. Então, dentro dessa lógica, se eu vou posicionar um site lá em Lisboa, eu com certeza vou passar isso aqui. Com certeza, com o tempo eu vou passar. Com o trabalho eu vou passar. Com esforço eu passo. E com técnicas corretas. Depois, aqui, outro ponto. Ó, é legal, eles botam um Google aqui, né? Enfim, é legal ter o clique também para ver lá realmente se tá ou não essa nota, né? Baseado em quantas avaliações. Mudaria muito esse layout aqui, muito. Tá? Beleza. Agora que você entendeu esse ponto da página interna, vamos avaliar a outra página aqui do Clínica Dentária de Lisboa, que para mim eu entro num site e já dá um impacto até com qualidade maior, né? Mas enfim, eu não vou entrar em layout. Vem com uma frase em inglês aqui que o dentista às vezes gosta muito disso, né? De, vou botar uma frase bonita, né? Não só o dentista, né? O brasileiro, o português e o português também gosta dessa ideia, né? Aqui já botou os reviews, né? Que já ficou mais legal. Mas vamos lá, vamos para o análise de SEO dos pontos que eu comparei no outro site. O que eu vou fazer aqui? Olhar aqui para ver como tá. Tá com H1 preenchido, tem uma ordem aqui, vamos ver se ela está correta. Uma coisa importante aqui, ó. Eu falava da página inicial e a gente não avaliou o que está escrito no título e na descrição, né? Então, o título e descrição, por exemplo, só que assim, ó, título H1, isso é a base do negócio do SEO, só que é a base que ninguém faz. Aí tem o conteúdo, tem outros vários fatores de SEO que envolve, tá? Isso aqui é só a base dos erros que eu encontro, que 99% dos sites estão com esse erro. Se 99% tem esse erro, imagina o mundo de oportunidades que existem em SEO. Então, é muita coisa. Aqui mudou o banner, não tinha visto esse banner antes. Aqui é o seguinte, ó. Oral, é o nome da empresa, né? XX21, enfim. Clínica Dentária, dentista em Lisboa, ao Saldanha. Eu não sei se é um bairro, o que é. Mas, enfim, está dentro de um contexto assertivo, né? Porque ele botou dentista em Lisboa, está dentro de um contexto. Aqui, description, dentista em Lisboa. O corpo clínico envolve uma equipe
enfim, é difícil ler essa palavra, pluridisciplinar, pronto, acertei. Então faz sentido numa lógica, mas não é legal usar aqui logo de cara, usa no meio do contexto, para ter contexto essa palavra, essa palavra dentro dessa frase, né? Então aqui dentro da lógica está dentro de uma assertividade, só que falha às vezes aqui dentro. E se eu for entrar em mais detalhes, né? Dentista em Lisboa, não tem. Tá? Ou dentista Lisboa, não tem. A conjuntura dessa palavra, a conjunção, a concatenação não existe. Clínica dentária, tem, ó, em Lisboa, parece uma vez, dá para repetir, dá para pensar em criar texto pensado para pelo menos ter repetição. Não pode ser uma coisa, repete, 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 tá errado, vai dar punição do Google. Faça com contexto. A palavra tem que estar explicada dentro de outros textos ali, ter uma contextualização para não ficar uma coisa errada. Vídeo ajuda também, mas se não otimizar também é uma bucha. Enfim, uma bucha que digo não dá o tanto resultado. Voltando para cá, aqui, vamos lá. Aqui, Clínica Dentária Lisboa, Dentista em Lisboa, ok? Eu sempre prefiro respeitar 60 caracteres. Por que, Luciano, 60? Senão vai dar isso aqui, ó. Tá vendo que ele completou 3 pontinhos? Por isso que tem que respeitar 60 caracteres, sempre é o mais ideal. Agora, outro ponto aqui. Volta. E CDL, Clínica Dentária Lisboa, 25 anos é o nome da CDL, é o nome do negócio, tal, 14 dentistas, mais dos 25 mil pacientes, ok. 140 que 145 eu estou usando agora, tá? Porque aumentou um pouquinho lá no Google, até 145 ele exibe. Então, enfim, está dentro de um contexto. Vamos tentar entender aqui os cabeçalhos. Errado, aquela. Cara, o H1 é a palavra principal. Lembra que eu falei do tamanho de importância, de tamanho e letra também, de fonte? Então, assim, o H1 é a página principal. Então, é a página, é a palavra principal, é a frase principal. E aí? O que faz nessa hora? Não tá? E aí começa errado e vai errado, dá sequência. Ou seja, só olhando esse básico, tá? Eu diria que os dois sites têm problemas. Esse pode ganhar, às vezes, pela forma de como ele mostra, o layout ganha resultado aqui. As pessoas podem estar navegando mais tempo dentro dele. Isso pode ajudar. Pode ser que eles tenham mais conteúdos sendo publicados dentro do blog dele, aqui, pelo nossas palavras, mas tem várias oportunidades aqui que eu não consigo trazer num vídeo só, dentro do próprio conteúdo, que podem ser melhoradas. Então, o que eu mostrei é a base da base. Se você quer aprender mais sobre isso, eu tenho um outro vídeo aqui que eu vou deixar também sobre dicas de SEO, mas para o final aqui vou deixar na descrição também. Tá? Então, qual é a minha análise assim quando a gente fala quem que é o melhor em SEO? Os dois estão bugadão em SEO básico, simples. Vamos fazer mais um detalhe aqui. Se a gente for olhar a ponto aqui, Lisboa, aparece 10 vezes dentro dos comentários, aqui embaixo, caramba, e eles não escreveram Lisboa, deixaram ao acaso no comentário, no rodapé, mas não pensaram como, por exemplo, esses caras aqui, se tu fores analisar mais a fundo, Lisboa está pelo menos pensado aqui e depois não está mais pensado, está lá em cima também, ó. Dentista em Lisboa. Então teve um pouquinho de pensamento em SEO, em alguma técnica, pelo menos para repetir palavra, para colocar no meio, mas falta muito. Por exemplo, se falha aqui, quer ver? Ó, um exemplo aqui, ó. Você tem um título, né? O que podemos fazer por si, né, por você? Enfim, é legal até isso aqui, é bacana. Pô, tenho dor de dente, não gosto do meu sorriso. Então faz muito. Aqui pega uma ideia muito boa. Né? Ou seja, pode ser que esse site também ganhe muito por isso. Né? O Google também, em termos de SEO, ele avalia o quanto há uma usabilidade dentro do projeto, que a pessoa vá, clica, navega em mais uma página. Por exemplo, gostei demais dessa ideia aqui, é show de bola. Ó, aqui vai para uma outra página. Caramba, parece que eu mudei de site. Né? Não sei se é por causa do banner e tal. Mas enfim, ó, aqui tem uma explicação, enfim, quero conhecer. Lá eu acho que o pessoal não usa muito o WhatsApp, né? Mas, enfim, faltam alguns pontos de conversão. No mais, o que eu posso dizer para você? Se você quer aprender mais sobre isso, Escola de SEO tem lá os cursos, dá uma olhadinha. Qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários ou manda lá no WhatsApp da escola, tem no contato no nosso site, tem o botãozinho, o link do WhatsApp, a gente não divulga tanto, mas está lá no telefone, se clicar em cima, ele vai para o WhatsApp, que é o nosso WhatsApp de suporte, mas também a gente atende pessoas que estão começando nessa carreira. E se você tem dúvida também da sua carreira no sentido de SEO, para onde ir, de que forma vai,
pode fazer uma consultoria direta comigo também e aproveitar essa experiência que eu tenho há mais de 20 anos praticamente aí, agora é 2024, fez mais de 20 anos que eu estou nesse mercado aí de site SEO. SEO menos, desde 2009, mas bastante experiência. No mais é isso aí, espero que você tenha gostado dessa pré-análise aqui que eu fiz de SEO e não esqueça, se inscreva no canal, curta o vídeo para ajudar a Escola de SEO a crescer cada vez mais. Grande abraço para você e até uma próxima aula.